Mulheres não podem ser advogadas porque o ciclo menstrual tira a firmeza delas. Foi com esse argumento que o Estado roubou a carreira da primeira advogada da Itália, mesmo ela tendo sido aprovada com 90% dos votos. A série da Lidia Poët da Netflix é linda, mas a humilhação real foi muito pior. E eu trouxe os arquivos para te provar. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e esse é o Stephflix de hoje. Antes da gente chegar no tribunal, onde as coisas ficam verdadeiramente perturbadoras, eu preciso te contar quem era essa mulher, porque o que torna a história dela extraordinária não é só o que o Estado fez com ela, mas o que ela decidiu fazer mesmo assim, durante décadas. A Lidia Poët nasceu em 1855 numa aldeia chamada Traverse, no Vale do Germanasca, numa região italiana próxima à fronteira com a França. Sua família era valdense, que era uma denominação cristã protestante que existia nas montanhas do Piemonte desde o século XII e tinha sobrevivido a séculos de perseguição católica, desenvolvendo uma tradição específica de autonomia de intelecto e resistência contra o sistema. Então, quando você cresce numa família cuja história é instituições poderosas tentaram nos apagar e a gente se recusou, você desenvolve uma ideia diferente sobre o que é possível contestar. A gente está falando de uma tradição de 500 anos, de a lei diz que não, mas a gente vai fazer mesmo assim. Aí, em 1876, o mesmo ano em que a Itália finalmente, tecnicamente, permitiu que mulheres frequentassem universidades, a Lidia entrou na Universidade de Turim para estudar direito. Não tinham mulheres na faculdade de direito quando ela chegou, então ela era uma aberração. A presença em que os colegas homens precisavam decidir como processar psicologicamente. E ela não estava lá só para estudar, não estava pedindo nada especial, só ocupando espaço. Ela se formou em 1881 com uma tese sobre a condição das mulheres na sociedade italiana e a possibilidade do direito ao voto feminino. E aqui vem a ironia, que só ficaria clara alguns anos depois. Ela escreveu sobre mulheres terem voto enquanto o sistema já estava planejando derrubá-la, não deixá-la nem trabalhar. Ela passou os 2 anos fazendo estágio obrigatório no escritório de um advogado, assistindo sessões dos tribunais, aprendendo a prática forense do jeito que qualquer recém-formado aprendia. E em 1883 ela se inscreveu para o exame da Ordem dos Advogados de Turim. E aqui que a história começa. Não tinha lei que proibisse de forma explícita mulheres de se inscreverem na ordem. A questão é que nunca tinha sido regulamentada tal lei porque a situação nunca tinha acontecido antes. Mulheres não entravam em faculdade de direito, então a questão não surgia. Você não legisla, você não escreve leis sobre coisas que você acha que nunca vão acontecer. Então, quando a Lidia Poët chegou com o pedido de inscrição, a ordem teve que votar. Era o processo, o protocolo, era o que normalmente se fazia. E votaram a favor. 45 votos de 50. O presidente da ordem, Javier Francesco Verghetti, justificou a decisão com uma frase que soa óbvia hoje em dia, mas era radical em 1883. Sob as leis civis italianas, mulheres são cidadãs como os homens. Então, em 9 de agosto de 1883, a Lidia teve o nome inscrito no registro oficial da Ordem dos Advogados de Turim. Isso durou 90 dias, porque em novembro o procurador-geral do Reino da Itália entrou com recurso. Ele era como se fosse o chefe do Ministério Público, uma das pessoas mais poderosas do sistema legal inteiro. Ele olhou para a decisão de 45 votos de 50 e disse, vamos questionar isso, porque a decisão de admitir uma mulher como advogada era, na visão do procurador-geral, um erro que precisava ser corrigido antes que se tornasse precedente. Ele tinha medo que outras mulheres olhassem para Lídia e falassem, então é possível. Ele tinha medo, então, que a igualdade virasse normal. E aí, em 11 de novembro de 1883, o Tribunal de Apelação de Turim cassou a inscrição da Lidia Poët na Ordem dos Advogados. E a decisão incluía a seguinte argumentação. A legislação italiana sempre tinha concebido o cargo de advogado como exercível somente por homens, e mulheres não deviam se meter nisso. Eles quiseram dizer, sempre foi assim, então a gente não vai mudar nada.
E depois veio melhor, o tribunal continuou argumentando que mulheres são biologicamente incapacitadas para o exercício da advocacia porque não possuem a serenidade e firmeza necessárias para as audiências em razão do ciclo menstrual e dos órgãos reprodutivos. Eu, como advogada, tô pasma com tudo isso. E eles vão além, porque sempre piora. A presença de mulheres em tribunais seria uma distração para os homens e que a etiqueta não permitia debater certos assuntos na presença de mulheres e, portanto, mulheres não poderiam estar em ambientes onde esses assuntos fossem discutidos e que a Lídia Poete, também sendo solteira, não tinha autorização marital para exercer atividade profissional independente, porque mulheres solteiras sem marido não tinham tutela legal adequada. Você precisava de um homem para te autorizar, mesmo adulta e formada. Claro que ela recorreu, levou para o Tribunal de Cassação, a instância máxima em Roma, como se fosse o STF. E eles, em 1884, rejeitaram o recurso dela e adicionaram: mulheres estão excluídas de cargos públicos por causa da deficiência da força intelectual e física do sexo feminino. 25 jornais italianos publicaram editoriais em defesa da Lídia, 3 publicaram contra. Era 1883 e a maioria da imprensa italiana estava ao lado dela. Um detalhe é que Rousseau, Volta, Beccaria e os demais intelectuais progressistas da época estavam acreditando que a decisão do tribunal era injusta, mas mesmo assim, quem decide é a lei e a Lídia perdeu por ser mulher. Mesmo com não, a Lídia não parou de trabalhar, mesmo sem licença, sem assinatura legal e sem poder aparecer no tribunal como advogada. Ela trabalhava como na série no escritório do irmão Enrico, que era advogado e nunca se casou na vida, dedicando-se junto com a irmã à prática jurídica, onde ela fazia o trabalho, que não podia assinar. Os documentos saíam com o nome dele, ele que ia até o tribunal, mas a estratégia era dela. Ao mesmo tempo, porque a Lídia não era uma pessoa que parava, né? Ela construiu uma carreira paralela na área de direitos das mulheres e reforma social que a série toca rapidinho, mas não desenvolve tanto. Em 1903, ela entrou para o Congresso Nacional das Mulheres Italianas e participou do primeiro congresso delas, realizado em Roma em 1908, onde ela ajudou a definir a agenda do movimento sufragista italiano. Advogou pelo direito ao voto feminino, que a Itália levou décadas a mais do que outros países europeus, chegando parcialmente só em 1925 e completamente só em 45, depois que a Lídia já tinha 49 anos. Ela também atuava em causas criminais, visitava presídios, trabalhava com mulheres presas e defendia pessoas que o sistema tinha decidido que nem precisavam de defesa. E esse período em que ela trabalhou em off durou 37 anos. Então, em 18 de julho de 1919, o governo italiano aprovou uma lei que permitia que mulheres ocupassem cargos públicos. Alguns, era um avanço parcial, mas não era sufrágio completo e igualdade plena, mas era uma abertura. Em 1920, com 65 anos de idade, ela foi oficialmente inscrita no registro de membros do Conselho dos Advogados de Turim e reconhecida como advogada oficialmente. O Estado italiano formalizou o que era verdade desde 1883. Ela era advogada. E ainda assim, quando morreu aos 93 anos, ela ainda estava nativa, fazendo o que sabia fazer e o que amava, advogar. E aí a gente pensa, quantas Lídias Poetes nunca chegaram tão longe? Ela tinha um irmão, advogado, com quem podia trabalhar, uma família que apoiava, rica, tinha determinação e que não acabou em 37 anos de negativa. Mas e quem não tinha esses recursos? Quem decidiu no caminho não continuar não porque era menos capaz, mas porque o sistema de desgaste funciona exatamente dessa forma para fazer com que as pessoas desistam dos seus direitos. A cassação da licença da Lídia não foi só sobre ela, foi sobre o sinal que dizia: você pode tentar, mas o Estado tem recursos e você não vai vencer. 37 anos de espera eram um custo de não ter desistido. As Leis de Lídia Poete é uma série boa, boa mesmo. A reconstituição de Turim no final do século XIX é visualmente convincente e a decisão de estruturar cada episódio em torno de um caso criminal é inteligente do ponto de vista narrativo, cria urgência e ritmo,
que uma série puramente sobre processos judiciais não teria. Mas é claro que tem algumas coisas romanceadas e erradas do ponto de vista histórico. A Lídia da série mora numa vila elegante em Turim com o irmão, a esposa e a família inteira. Ela tem uma vida social. A Lídia Real morava em Pinerolo, não em Turim, numa casa simples com o irmão solteiro. A vida deles era mais espartana, mais focada no trabalho e mais isolada. A Lídia da série considerou emigrar para a América em algum ponto, tipo, talvez eu tente a vida em outro lugar onde as regras sejam menos ruins. A Lídia Real nunca considerou deixar a Itália, porque ela estava lutando para mudar o país onde nasceu. Não estava procurando um onde as regras fossem mais fáceis, estava procurando reescrever as regras daqui. Os casos criminais que ela resolve episódio a episódio são completamente inventados. A verdadeira Lídia era advogada, não detetive particular. Não investigava assassinatos e não resolvia mistérios. A diferença importa porque o trabalho real era mais sutil, mais invisível, mais persistente do que resolver casos dramáticos. Era comparecer ao tribunal sem poder se apresentar como advogada e preparar as defesas que o irmão apresentava. A série romantiza porque romance vem de temporadas, porque temporadas constroem audiência, mas a história real da Lídia não precisava de romance para ser extraordinária, precisava de atenção. E aqui no Stevflix a gente traz todas essas histórias fascinantes que agora você pode assistir a série sabendo da realidade. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou muito, aproveita e se inscreve no canal. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite. E também, se você quiser fazer parte do nosso time de pessoas que não aceitam a história, que te contam na escola, se torna membro. Eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui para me ajudar a construir conteúdos de qualidade todos os dias para vocês. Um beijo grande e até o próximo Stevflix.